Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, desde já, possam ser abundantes no nosso coração. Amém? Orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, Senhor das nossas vidas, nós queremos, nesse primeiro momento de oração, falar ao Senhor que derrame da Tua graça sobre nós. Derrame, Senhor, das Tuas misericórdias sobre nossa vida. Nós que tivemos um dia hoje cheio, um dia de muitas atividades, talvez um dia de preocupações, e por algum motivo, Pai, nós falamos, nós pensamos, nós tivemos alguma atitude que foi contrária ao Teu querer e à Tua vontade. O Senhor venha nos perdoar. O Senhor venha encher o nosso coração do Teu amor, da Tua graça. O Senhor venha nos consolar com a Tua santa e poderosa palavra. Venha falar ao nosso coração. Falar onde nós, Pai, mais precisamos. Falar, Pai, daquele ponto que nós estamos em falha, talvez, e precisamos da correção do Senhor. Ó Pai, nos ajuda a adorar-te como convém. Adorar segundo a Tua majestade, segundo a Tua grandeza, Senhor. Mas nós somos imperfeitos. Nós somos tão pequenos. Somos ainda pecadores, apesar de redimidos. Nós, Pai, gememos aguardando o dia da glorificação do nosso corpo. Então nos ajuda, nesse exato momento, a prestar um louvor, um culto ao Senhor, digno da Tua majestade. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, hoje e sempre. Amém. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Nós iremos hoje finalizar a nossa exposição da carta aos Hebreus. Passamos um bom tempo meditando, vendo em tudo aquilo que o Senhor inspirou o seu servo, que nós não sabemos o seu nome, mas mesmo assim seu servo, mesmo assim coberto da autoridade apostólica investida pelo nosso Senhor Jesus, que falou aos servos, nossos irmãos daqueles tempos, e consolou com essas palavras que aqui nós temos de posse, que aqui está nas nossas sagradas escrituras do nosso Novo Testamento. E nós acreditamos que assim como consolou aqueles irmãos daquele tempo, essa carta, essas palavras também nos consola, também nos dá ânimo, também nos dá força em nossa vida cristã, na nossa caminhada, enquanto aguardamos o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós chegamos hoje ao último capítulo. O capítulo 13 tem 25 versículos. Nós não iremos lê-los assim todos de uma vez agora, mas nós iremos mencionando algumas porções desse capítulo à medida que nós formos avançando na nossa meditação, na nossa explanação, na edificação aqui da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Chegamos ao final. O final da carta, o final dessa que os estudiosos chamam de homilia. E mesmo no final dessa carta,
mesmo no final dessa homilia, o autor, ele não quer se despedir de seus leitores de qualquer forma. O autor, ele não quer dar um simples tchau ou uma simples ação de graças. Pelo contrário, ele ainda se preocupa em despender, em dar, em exortar, não é? Com palavras, ensinamentos aos seus leitores. Porque desde o início da exposição dessa carta, nós sabemos que os leitores da carta aos Hebreus, eles estavam em situação, ou numa situação muito difícil. Uma situação onde envolve perseguição, uma situação onde envolve não a morte física, como ele disse no capítulo passado, né? A morte, ou o dano físico, por assim dizer, mas muitos desconfortos, a ponto de alguns desses leitores, ou desses que estavam entre os leitores, abandonarem a fé, voltando para a antiga religião de seus pais, que era o judaísmo. Então, diante dessas circunstâncias, o escritor aos Hebreus, ele não quer dar um simples tchau, uma simples despedida. Ele ainda se preocupa fornecendo, dando, despendendo ainda mais exortações para a vida daqueles irmãos. Muitas são e diversas são também as exortações, não é? Vai desde a vida social até a questão do culto a Deus, aqui nessas exortações. Então, como são 25 versículos, nós tentaremos ser o máximo objetivo na consideração de cada porção que eu separei aqui desses versículos para a gente meditar. Contudo, nós não seremos simplórios, não seremos superficiais, tá? Objetivos, mas não superficiais aqui no que diz respeito à palavra do Senhor. Amém? Então vamos ao texto. Vamos ao texto propriamente dito da palavra de Deus. Eu quero começar lendo com vocês os 3 primeiros versos desse capítulo 13, certo? Verso 1, 2 e 3. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Amém? Todos lá? Leiamos. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber. Alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Bem, nós começamos com exortações a respeito da vida social, da vida cotidiana, da vida em comunidade, certo? E eu queria chamar a atenção aqui de vocês para a constância no amor fraternal, como diz o verso 1. A constância no amor fraternal. Olhe, aqueles irmãos estavam em uma situação difícil, numa situação em que envolvia perseguição. E nós explicamos aqui em pregações passadas que essa perseguição era uma perseguição por simplesmente eles serem cristãos. Era uma perseguição que vinha como consequência da incompatibilidade que havia entre cristãos e não cristãos, entre os discípulos de Cristo Jesus e o mundo. Essa incompatibilidade
que há entre nós, filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, e o mundo. São coisas totalmente contrárias, são virtudes totalmente contrárias, cultura totalmente contrária, oposta, não é? Que se repelem, onde um desaprova o outro. E como sempre, o povo de Deus, olha gente, isso é sério, sempre o povo de Deus vai ser a minoria nesse mundo. É balela esse negócio de pai de multidões. Nós sempre seremos a minoria. E esse mundo, que é a maioria, como consequência da incompatibilidade que há entre filhos de Deus e filhos do mundo, por assim dizer, vem a perseguição. Necessariamente vem a perseguição. Então, nesse contexto de perseguição, tudo tende a esfriar-se. Não é verdade? Inclusive o amor. O amor pelas pessoas. O amor pelos irmãos. O amor pelo próximo. É mais ou menos nesse sentido, nesse caminho que o autor aos Hebreus, antes de se despedir, está falando aos seus leitores. Não deixem a peteca cair. Sejam constantes no amor fraternal. Aquele amor de família. Sabe? Aquele amor de família. Eu sei que tem familiar ou família, né, que é que nem a grande família. Mas amor fraternal, amor de família. Amor de irmão. Amor de iguais. Certo? Sejam constantes no amor, mesmo em tempos difíceis. Em segundo lugar, a hospitalidade. Aí no verso de número 2. E note, quando ele no versículo 2 fala o seguinte: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Possivelmente. Isso aqui é uma referência a Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Alguém lembra o que aconteceu em Gênesis 18 e 19? Alguém lembra? Abraão e Ló receberam os anjos. Exatamente. Abraão e Ló receberam visita de anjos, ministros do Senhor. Hospitalidade. Lembremos-nos, o contexto aqui é dias difíceis, dias de desamparo, dias de pessoas perdendo suas posses. Então era a coisa mais normal um cristão no primeiro século perder a sua casa, perder o seu lar, ser desterrado. Então se fazia necessário, extremamente necessário, a prática da hospitalidade. Hospitalidade. Então, fazendo referência, mais uma vez aqui, repetindo, fazendo referência a Gênesis capítulo 18 e capítulo 19, o autor aos Hebreus exorta aos seus leitores a praticarem a hospitalidade nesses tempos difíceis, nesses tempos de irmãos, como eu disse, desterrados, de irmãos sem lar. Então, apelando àquela experiência de Abraão, apelando àquele episódio e não negando a realidade daquele fato, o autor aos Hebreus exorta: sejam
paralelos. E lembremos-nos mais uma vez do contexto de dias difíceis. E agora eu quero me dirigir juntamente com vocês para o verso de número 3, onde nós temos aí uma exortação mais direta a lembrar, dos leitores, para se lembrarem daqueles que estavam sofrendo, daqueles que foram presos, daqueles que estavam sentindo em seu corpo, em sua vida, as consequências da incompatibilidade que havia entre eles e o mundo, daqueles que estavam sendo maltratados. E olha só, o colocar-se no lugar deles, tentar ver, preste atenção por favor, tentar ver a dificuldade não pelos próprios olhos, mas pelos olhos do outro, tentar sentir a dificuldade não por você mesmo, mas sentir a dificuldade pelo outro, colocar-se de fato e de verdade no lugar dos que estavam sofrendo essa incompatibilidade que havia entre eles e o mundo. Nesses 3 versos nós aprendemos uma lição muito preciosa, a mesma lição que aqueles irmãos aprenderam do escritor aos Hebreus. E a lição é essa: que em tempos difíceis, amor, solidariedade e empatia são indispensáveis. Amor, solidariedade e empatia são indispensáveis. Amar aqueles que estão sofrendo, ser solidário com aqueles que estão necessitados e ser empático, colocar-se no lugar daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sendo maltratados. E isso se torna gritantemente verdadeiro, quando se refere à comunidade de discípulos de Cristo Jesus. Quando você vê um irmão sofrendo em tempos difíceis, necessitado de amor de nossa parte, necessitado de ajuda, de amparo, de guarida de nossa parte, e necessitado de nossa empatia, do nosso colocar-se no lugar dele. Isso se torna gritantemente verdadeiro quando se refere ainda mais aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Não somente em crises financeiras, não somente em crises conjugais, em crises familiares, mas sobretudo em momentos difíceis por causa da incompatibilidade que há entre nós e o mundo, que é o sentido que nós lemos aqui nesse texto. Nós temos que ser solidários também nesse sentido, naquele que está sendo de fato e de verdade perseguido por causa da incompatibilidade que há entre ele e o mundo. Eu já falei isso na semana passada. Olhe, preste atenção, mais uma vez eu vou repetir. Aquele que deseja viver a vida cristã piedosamente, aquele que deseja viver de forma piedosa, ele necessariamente vai ser perseguido. Preste atenção. Preste atenção. Se o seu cristianismo está confortável, se você não tem
desafios no seu cristianismo nesse sentido. E se você vê alguém passando por isso, olha, ajude-a, ame-a, seja solidária ou solidário com ele, com ela, e se coloque no lugar dele ou dela. Amém? Vamos para a segunda parte aqui de nossa exposição, que estão nos versos 4 a 6 desse capítulo. Todos lá? O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Nós temos aqui, meus irmãos, exortações da parte do autor ao contexto da vida particular de cada um de nós. No caso dos leitores, primeiramente, os leitores do primeiro século. E nós temos aqui, logo de início, no verso de número 4, na primeira parte, nós temos algo interessante. Nós temos algo que se perdeu em nossos dias, e que, se há uma exortação para esses leitores que viveram há mais de 2000 anos atrás, então é porque nos tempos deles também estava acontecendo o que está acontecendo hoje. É difícil dizer que a proporção do nosso tempo é maior, porque já houve tempo de muita imoralidade no mundo. Eu tendo a achar que o negócio vai de mal a pior. Mas pensemos um pouco. Já nesse tempo aqui, nesses tempos difíceis, nesses tempos de abandono da fé, o casamento estava sendo desvalorizado. Só que o autor aos Hebreus lembra para os seus leitores que o valor que o casamento tem não é atribuído por mim, não é atribuído por você, não é atribuído pelos leitores, mas o valor do casamento é atribuído por Deus, porque foi Ele quem instituiu o casamento. Tempos difíceis, e vivemos em tempos difíceis, onde o casamento não vale mais nada, não é verdade? Não vale por causa de quê? Por causa de Deus, ou por causa do casamento em si? De forma nenhuma. Por causa dos pecadores, por causa dos homens com vontade, com sede cada vez maior de pecar. Mas pela graça de Deus, o casamento não precisa de nós para ter valor, porque o valor dele está em Deus que o instituiu. Então é uma exortação para ver o valor que há no casamento. Em segundo lugar, na segunda parte do verso 4, na minha NVI, tem o seguinte: o leito conjugal conservado puro, na sua revista atualizada ou revista corrigida, talvez tenha leito sem o quê? Mácula. O que significa leito sem mácula? Responda aí enquanto eu bebo água. É isso aí, Juan.
Leito sem mácula é uma vida conjugal, uma vida íntima entre o casal, sem adultério. Onde o desejo do marido é para a esposa. Onde o desejo da esposa é para o marido. Onde ambos honram essa aliança de companheirismo, essa aliança que foi feita diante de Deus e diante da igreja. De minar, de acabar com toda a falta, com toda a solidão que há no cônjuge. Né? Essa fidelidade a essa aliança. E onde está a infidelidade? Quando você divide isso que você prometeu, isso que você fez diante do Senhor, essa aliança que você fez diante do Senhor, inserindo uma terceira pessoa, dividindo essa fidelidade, né? Por suprir as necessidades, né? Que era somente para o seu cônjuge, como outra pessoa. Isso que significa leito sem mácula e, consequentemente, leito com mácula, né? Verso de número 5 e 6. Nesses versos de número 5 e 6 há uma exortação, há uma liberdade da avareza. O que é a avareza? Vou tentar falar aqui de uma maneira bem simples. A avareza é a vida de alguém descontente com o que tem. Vou repetir. A avareza é uma vida de alguém descontente com o que tem. É isso que é a avareza. Você tem, é necessário para a sua vida, dá para suprir as suas necessidades, mas você quer mais. Você quer mais. Você quer mais. Aí você acaba por querer mais, sacrificando, comprometendo outras coisas. Talvez a sua integridade, talvez o seu caráter, talvez a provisão da sua família, talvez a proteção da sua família, né? Isso que é uma vida avarenta. E em tempos difíceis, que é o contexto aqui desses irmãos, parece que em tempos de crise espiritual, né? De baixa espiritual, porque a gente sente, né? Eu sei que se tiver alguma crise financeira entre você e sua família, sei lá, não é pelas Sagradas Escrituras, né, pela orientação que nós temos dela, não é para nós ficarmos desesperados na vida, levar a mão na cabeça, né? É para nós confiarmos no Senhor, confiarmos conscientemente no Senhor, né? Não de forma irresponsável, né? Não, isso é outra coisa. Eu sei que a orientação bíblica é essa, mas eu sei que pela experiência você pode dizer redondo sim pelo que eu vou dizer agora, que infelizmente quando a crise financeira vem, o seu espiritual sente também, parece. Talvez não nos primeiros dias, né? Dá para levar. Talvez não no primeiro mês, né? Primeiro mês com as contas ali sem ser paga, mas quando entra para o segundo mês, aí você começa a orar com mais fervor a Deus, aí começa a misturar na cabeça a sua fé, aí entra para o terceiro mês, né? Aí já chega a cobrança do banco, vai tomar a casa, aí você já começa a sentir o baque,
Né? É por causa de Deus? É por causa das Sagradas Escrituras? Não, é por causa de nós mesmos. Então, é comum em tempos de crise ficarmos ainda mais vulneráveis ao pecado. Não é verdade? Lembre-se, de novo, eu vou sempre estar falando isso, o contexto dos nossos leitores é um contexto de crise. Aquela que eu escrevi desde o início. E um desesperado da vida, que já perdeu a fé em Deus, o casamento não tem valor para essa pessoa. Bota em jogo o casamento. Um avarento, como eu acabei de dizer, põe em jogo a família. Não é verdade? Então, há essa exortação da parte do autor aos Hebreus. Fiquem firmes. Porque, como diz o próprio verso 5, no finalzinho, Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E o verso 6, ele ainda diz o seguinte, que nós podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Ele está dizendo para os seus leitores: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Não negocie a sua fé cristã, a integridade da sua fé cristã, por causa de uma pobreza, por causa de um desentendimento no casamento. Não negocie a sua fé cristã por absolutamente nada. Um certo pastor disse uma vez algo semelhante ao que o autor aos Hebreus disse, só que ele acrescentou mais um item. E eu vou dizer aqui o que ele disse. Ele disse que todo cristão tem que ter cuidado com as 3 barras. As 3 barras, prestem atenção. Número 1, a barra de ouro. Número 2, isso aqui é para os homens, a barra da saia. E número 3, quando o camarada está desesperado mesmo da vida, o conhaque do São João da Barra. Oh, meus irmãos, em tempos difíceis, assim como o autor aos Hebreus exortou os seus leitores a permanecerem firmes, a se manterem íntegros espiritualmente, a sua fé íntegra, nós também devemos nos manter firmes e íntegros diante dos dias difíceis. É sempre bom a gente lembrar o que o mesmo autor aos Hebreus falou no capítulo anterior, no capítulo 12, no verso 15, quando ele diz que não nos excluamos da graça. E a gente viu na semana passada que o excluir-se da graça é justamente deixar de ter comunhão, deixar de congregar, como era o costume de alguns. Nesses tempos difíceis, nós precisamos do amor fraternal dos irmãos, nós precisamos da solidariedade dos irmãos, nós precisamos da empatia, do colocar-se no lugar dos irmãos. Que aí vem conselho para o casamento, vem conselho para uma vida regrada, vem conselho para uma vida que mesmo diante da dificuldade não negocia o caráter e a integridade que Cristo Jesus deu como nova vida. Amém? Pensemos nisso. Vamos para os versos de 7 a 9. Lembrem-se dos seus líderes. Eita! Que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que no coração seja fortalecido pela graça.
e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós tivemos uma exortação à vida social, nós tivemos agora uma exortação à vida particular, e nós temos agora uma exortação à piedade. A piedade. E aqui eu quero destacar 2 pontos aqui, apenas, nesses versículos de 7 a 9. E o primeiro está no verso de número 7. O verso de número 7, se eu pudesse parafrasear, se eu pudesse colocar com as minhas palavras, eu diria que o autor aos Hebreus está querendo dizer o seguinte: lembrem-se e pratiquem o que ensinam os seus líderes. Lembrem-se e pratiquem o que ensinam os seus líderes. O líder não está aqui, não está numa congregação, não está numa comunidade de irmãos por estar. Ou vocês acham que ele está por estar? Em primeiro lugar, ele foi colocado por Deus. E em segundo lugar, é tarefa primordial do líder ensinar. Sabe, perder noites mesmo, vendo, revendo, para no outro dia chegar e ensinar aquela comunidade que espera sedenta pelo ensino. O alimento é do líder? Não, o alimento é do Senhor. Inclusive, aquele que está ministrando, também, na hora que está ministrando, momentos atrás, quando está preparando, está se alimentando também. Certo? Então era de suma importância esses leitores lembrarem o que os líderes estavam ensinando a eles, e não era o que estava acontecendo, porque eles estavam desistindo de todos os ensinamentos que receberam de seus líderes. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 5, queria ensinar outras coisas com relação a Melquisedeque, lembram? Mas eles não puderam, ele não pôde fazer isso, porque esses aqui ainda eram meninos na fé. Por quê? Porque não prestaram atenção ao ensino de seus líderes. E se não prestaram atenção, muito menos praticaram. E aqui está uma exortação. Uma exortação aqui. Lembrem e pratiquem os ensinos de seus líderes. Amém? E o versículo de número 9, ele tem uma íntima ligação com os versos 8 e 7, ou seja, com os versos anteriores. Porque note, é um contraste. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falam ou lhes falaram a palavra de Deus. E o verso 9 diz: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Tem uma íntima ligação. Eu sei que se alguém erra, não necessariamente é porque não ouviu ou não atentou um ensinamento, né, a uma doutrina cristã ensinada pela liderança, ensinada pelo aquele que prega, porque nós somos falhos, mesmo sabendo, mesmo atentando, a gente falha, a gente cai, não é verdade? Mas na grande maioria das vezes, aquele que se envereda
por erro doutrinário, é porque não ouviu, não dá o valor, não atribui o apreço que é para ser atribuído a um ensinamento. Quando o seu líder, quando num culto de doutrina que eu já estou aplicando, não está escutando. Se envereda pelo falso ensino, na maioria das vezes, não foi por culpa de quem ensinou aqui antes. É porque a pessoa que está nessa posição aí, não escutou direito, ou não atentou, ou não deu a devida importância, mas deu a importância à rádio. Mas deu a importância a uma pessoa que chega depois que você tem 300 anos de fé, dizendo que inventou a roda. Olha, está aqui a verdade. E o bichinho do teu líder morre de dizer isso para ti. Por isso, esse verso de número 9 tem uma íntima ligação com o verso 7 e o verso 8. Gente, lá vem de novo nós e a nossa tendência de não ouvirmos os nossos líderes, de não ouvirmos o que é ensinado aqui, porque não tem fogo, porque não tem isso, porque não arrepiou o cóccix, ou porque eu não cheguei aqui, olha só a roda que eu inventei. Nós e nossa tendência de não ouvirmos os ensinos do nosso líder. Nós não estamos aqui, e aqui eu me coloco não como líder, mas como um pregador da palavra de Deus, por acaso. Mas o motivo é que foi imposto sobre nós uma responsabilidade de pregar fielmente a palavra de Deus. E não se preocupe, disso eu tenho certeza que vocês sabem, que aqui no Gereissatimu ninguém é responsável com a palavra de Deus. Ninguém é irresponsável com a palavra de Deus. Então, que conclusão eu posso tirar disso? A conclusão que eu posso tirar é a seguinte: é bíblico confiar e praticar os ensinos que o líder apresenta. Eu vou repetir: é bíblico confiar e praticar os ensinos que o líder apresenta. Agora, é claro, se esses ensinos estiverem de acordo com as Sagradas Escrituras, mas partindo desse pressuposto que está de acordo com as Sagradas Escrituras, é bíblico você confiar, é bíblico você praticar. Então, quando aqui é dito Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, dê um amém. Não deixe para dar um amém quando você abre a rádio e sei lá das quantas diz isso. Dê amém aqui também. Amém? Glória a Deus, gostei. Vamos para os versos 10 a 16. O que faltou no domingo eu vou colocar aqui de tempo, tá bom? Brincadeira. Os versos 10 a 16. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também, fora do acampamento,
aliás, fora das portas da cidade, né? Sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Nós temos aqui uma exortação à vida como um culto. Nós temos uma exortação à vida, à sua existência como um culto. E eu quero começar aqui pelo verso 10, quando surge um questionamento, né? Ele fala de um altar. Que altar é esse que o autor se refere? Que os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Que altar é esse? Vamos lá, leitores do Antigo Testamento, leitores das Sagradas Escrituras. Eu vou resumir aqui a resposta na seguinte declaração: o sacrifício de Cristo e a nova condição que Ele nos coloca perante Deus. O sacrifício de Cristo e a nova condição que esse sacrifício nos coloca perante Deus. Essa nova situação é extremamente, infinitamente superior àquilo que estava no Antigo Testamento. Não é sangue de bode, não é sangue de touro, de ovelha, é o sangue de Cristo Jesus. Sabe? É o sangue de Cristo Jesus. E essa nova condição que esse sacrifício nos coloca, essa nova condição, é uma condição diferente. É uma posição extremamente diferente que nós temos diante de Deus. Note aí que há um contraste entre uma cerimônia do Antigo Testamento e o que aconteceu na cruz. A cerimônia de queimar um animal fora do arraial, depois de ter matado ele, e o sangue desse animal ter sido aspergido no povo. Para quê? Para perdão de pecados. Aí você tem Cristo Jesus sendo crucificado fora, lá no Monte Carmeira. Mesma coisa, só que superior. Se refere à mesma cerimônia, mas em Cristo Jesus superior. E ele diz uma coisa extremamente importante, não sei se você percebeu: portanto, saiamos até ele. Olha só, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que o que eles estavam passando é absolutamente normal. Essa incompatibilidade, essa perseguição, esse desterro, isso tudo é absolutamente normal. E sabe por que a gente sofre a semelhança de Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque nós estamos numa posição diferente da de antes. Sabe que posição nós estamos diante de Deus? Nós estamos na posição de corpo de Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê Cristo Jesus, porque somos o corpo de Cristo Jesus. Quando o mundo nos vê, ele tem que nos ver como o corpo de Cristo Jesus. E se desonrou a cabeça, que é Cristo, vai desonrar o corpo também. Então suporte. Saiamos para fora do arraial.
Vivamos nesse mundo dessa forma, como incompatíveis, sofrendo a incompatibilidade. Suportemos isso. E essa posição é inferior? É? De forma alguma. De forma alguma. É superior àqueles que viveram no passado. De modo que aqueles que ministravam no tabernáculo lá não são dignos de comer ou de estar na posição que nós estamos hoje. O que é que isso quer dizer? Que não dá para misturar sombra com realidade. Não dá para misturar sombra com realidade. Não dá para misturar um judaísmo com o cristianismo. Não! E aqui a ênfase eu quero trazer para nós nessa incompatibilidade. Se eu sofro por causa de Cristo Jesus, eu sou superior. O negócio aqui é meio contrário, né? Se eu quiser ser o primeiro, eu tenho que ser o superior. Para o mundo, né? Aquele que está lá intocável, né? E tal. Para Deus é aquele que está na beira. Para Deus, né? Aquele que ganha é aquele que perde. Para o mundo, aquele que ganha é aquele que ganha. Então, quem disse que essa situação que nós estamos vivendo é uma situação de desonra nesse sentido, de inferioridade nesse sentido? Não, não. E número 2, aqui nesses versos, o que significa o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, que está aí no verso 15. Significa que só nós temos que cantar, é? Não, não é isso que o autor está dizendo aqui. O que o autor está dizendo aqui, gente, essa boca aí que tu tem, preste atenção, leia juntamente comigo outra vez. Verso 15: por meio de Cristo, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Como eu disse, o contexto é a vida como culto. O que é esse sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome? A resposta é a seguinte: que como participantes do corpo de Cristo Jesus, que foi oferecido a Deus em sacrifício, nós devemos igualmente acompanhar a validade da oferta. Você acha que a validade da oferta de Cristo Jesus na cruz é a mesma validade da oferta daquele bode que tinha no Antigo Testamento? Não é. O bode tinha que ser morto ano após ano. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Então a validade dele é contínua. Quando Deus olha, ainda está valendo. Quando Deus olha para o seu povo, ainda está valendo. O sacrifício está valendo. E se nós somos, preste atenção, se nós somos o corpo de Cristo Jesus, esse corpo que foi sacrificado lá na cruz, a validade do sacrifício, a nossa validade tem que acompanhar a validade do sacrifício. Então nós sempre, a nossa vida é um sacrifício a Deus, é uma oferta a Deus, é um louvor a Deus. A minha vida que todo dia confessa, a minha boca que todo dia confessa que Deus é o Deus da minha vida, que Deus é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor de toda a terra. Essa boca que louva todo dia, ou que pelo menos tem que ser assim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não é que, como muitos fazem, amarram o louvor somente ao canto, né? Mas louvor é muito mais do que um canto, né? O canto é apenas uma das
formas do louvor a Deus. Toda a ação de graça a Deus é louvor ao seu nome. E aqui o contexto é a sua vida, a sua existência como um louvor a Deus. E aí se faz necessário uma pergunta. A sua vida é um louvor a Deus? A sua vida é uma oferta a Deus? Sim. Só para ficar bem claro, bem claro mesmo. Esse texto, ele geralmente é usado para dizer que a gente não deve fazer louvor instrumental. Sim. E esse texto não está falando absolutamente nada disso. Só para ficar bem claro. Ele está falando de uma vida como culto. Exatamente. Que é um sacrifício de louvor daquele que com o lábio confessou a Deus. Exatamente. Diariamente. Diariamente. E mais, o versículo seguinte que você ainda vai expor, ele ainda fala de um outro sacrifício, que são as boas obras. Exatamente. Ok, só para ficar bem claro. As boas obras que... Obrigado, você antecipou aí um ponto. Valeu. Essas boas obras... O antecipalista ele, viu? Essas boas obras aqui, certo? Não se esqueçam, verso 16, de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus sagrado. Isso aqui é uma referência ao amor, presta atenção, à solidariedade e à empatia, colocar-se no lugar dos outros. Esse aí é o sacrifício que você faz a Deus, essa oferta que você apresenta a Deus e que Deus se agrada. O amor, a solidariedade e a empatia. Como é que eu posso mostrar isso? É só falando? Né? Não, eu mostro isso nas ações. Eu mostro isso nas boas obras. Amém? Então, indo para o final, verso 17 ao verso 25, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Olha só. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, eu que lhes escrevi é pouco. Olha o que é que o cara está dizendo. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los como ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Nós temos aqui palavras finais, né? Nós temos aqui em rápidas palavras um lembrete, né, no verso 17, na parte A, que é o lembrete da obediência à liderança. Ele diz que você tem que obedecer à liderança. Obedeça à liderança. Note que mais na frente ele fala do grande pastor das ovelhas, mas ele diz antes para você se submeter à liderança. A gente sabe que o pastor, o sumo pastor, é Cristo Jesus. Mas ele colocou sobre o seu povo pessoas maduras, pessoas a quem são denominadas presbíteros, anciãos,
bispos, né, pastores, que são as mesmas coisas. É posto sobre essa comunidade diáconos, enfim, liderança. É bíblico isso. E um lembrete: obedeça. Né? Segundo lugar, tornar o trabalho da liderança mais alegre. Como é que torna o trabalho da liderança mais alegre? Não sendo peso, não sendo rebelde, não sendo insubmisso. É assim que torna mais alegre. Atentando os ensinos, é assim que torna mais alegre. Né? Terceiro, orar pela liderança e por quem está no trabalho do reino de Deus. Ele diz isso: orem por nós. Né? Verso 18 e 19. E último, o aperfeiçoamento. Para que é esse aperfeiçoamento? Para cumprir a cada dia a vontade de Deus. E é com base em que esse aperfeiçoamento? No sangue de Cristo Jesus, que é o Evangelho, gente. Aqui está falando de aliança no sangue de Cristo Jesus. Está falando de morte de Cristo Jesus. Evangelho. O aperfeiçoamento para cumprir a vontade do Senhor com base no Evangelho. Então não fique com raiva se a gente está todo tempo falando de Evangelho aqui. Todo tempo falando de Evangelho. É o que a gente tem até o retorno de Cristo Jesus. Né? Então, por isso, zelem pelo trabalho dos homens escolhidos por Deus para a execução desse ministério de liderança, orando, se submetendo, atentando às palavras, os ensinos, e não sendo o contrário, que é uma pedra de tropeço, que é o tornar o trabalho mais pesado, que é da úlcera, né, da gastrite, né, Anderson? Da bolhas. Gente, eu estou cheio de espinha por causa de acúmulo de tarefa. Eu estava pesquisando na internet isso aí. Que negócio é esse? Eu virei adolescente de novo. Né? Portanto, essa foi a carta aos Hebreus, meus irmãos. Nós esperamos que não somente essa pregação, mas todas as outras pregações fixe residência na mente, na memória, no coração e entre no composto de fé, né, de vocês, nessa fé cristã. Amém? Amém? Avancemos em nossa edificação e tem por aí a epístola de Tiago. Amém? Venha com esperança, com expectativa para as próximas exposições. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar de pé.